Bom, bom dia, gente. Hoje a gente vai introduzir, né, a nossa sessão 3.2, lá da unidade 3, e a gente vai falar um pouco sobre isomeria espacial. Logo após a aula, a gente vai corrigir um exercício lá do nosso livro didático, e após, né, a gente vai corrigir a nossa prova. Aí, no decorrer da aula, se tiver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Então, bom dia para todo mundo. Na semana antes da prova, a gente viu sobre isomeria plana. O que é isomeria plana? A isomeria plana é um fenômeno da existência de substâncias que apresentam a mesma forma molecular e, no entanto, vai possuir propriedades diferentes, em virtude das diferentes disposições desses átomos na formação da molécula. E a isomeria plana é aquela onde os isômeros apresentam diferentes fórmulas planas. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a isomeria espacial. O que é isomeria espacial? É um caso de isomeria onde os isômeros possuem a mesma fórmula plana e estruturas espaciais diferentes. Então, agora a gente tem que avaliar a estrutura espacial para a gente verificar, né, se vai ser isômero planar ou isômero espacial. Então, o que é isomeria, né, espacial? O que ela estuda? Ela vai estudar as moléculas que vai possuir a mesma forma molecular, porém estruturas espaciais diferentes. Ela é dividida em duas, em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica, ela vai apresentar um par de isômeros que possui dimensões tridimensionais diferentes, decorrentes da presença de ligantes diferentes. Um exemplo de isomeria geométrica, a gente vai ter a isomeria cis-trans e a isomeria, né, EZ, que são exemplos de isomeria geométrica. Então, aqui a gente vai ter uma representação da isomeria geométrica. A isomeria cis-trans, gente, ela ocorre em compostos com dupla ligação ou compostos cíclicos. Então, compostos que têm dupla ligação, a gente consegue ver, né, a isomeria cis e trans. Nesse composto, ele tem dupla ligação. Aqui a gente vai ter, né, o carbono, a gente sabe que ele tem 4 ligações. Ele está tendo 2 ligações entre carbono, uma ligação com o cloreto e uma ligação com o elemento hidrogênio. Quando os dois ligantes, ó, o cloreto e o hidrogênio, estão do mesmo lado, a gente vai chamar de isomeria cis. Então, aqui, né, quando está no mesmo lado, a gente tem cis 1,2 de cloroetileno. Quando a gente tem os ligantes, né, em lados opostos, igual a gente tem a representação aqui, ó, do cloreto e do hidrogênio, então em lados opostos, a gente tem a isomeria trans 1,2 de cloroetileno. Nos compostos alifáticos, para que a isomeria cis-trans ocorra, é necessário haver pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos e que os grupos ligados a cada um desses átomos da dupla sejam obrigatoriamente diferentes entre si. Então, a gente viu aqui, né, que está o cloreto e o hidrogênio. Então, são elementos diferentes. Outra representação aqui, só mesmo para ilustrar, quando a gente tem, olha lá, o verde e o azul são elementos diferentes ligados ao carbono. O carbono está representado pela coloração cinza. Quando a gente tem esses ligantes do mesmo lado, a gente vai ter a isomeria cis. E quando a gente tem os dois ligantes em
opostos, em ligações opostas, a gente vai ter o trans. E aqui no centro, né, a gente vai ter a dupla ligação entre os dois carbonos. Em cadeias abertas, esse tipo de isomeria deve seguir alguns critérios. Deve haver uma ligação dupla entre o carbono e os ligantes de cada carbono na dupla devem ser, então, diferentes. Os isômeros geométricos, eles ocorrem quando há uma limitação na rotação da ligação. Essa limitação, ela pode ocorrer quando o composto de cadeia aberta apresentar uma ligação dupla ou quando o composto for de cadeia fechada, um ciclo. Para a gente entender essa isomeria espacial, ver como que estão, né, as estruturas, a gente tem que relembrar lá da química orgânica algumas, né, ilustrações que são utilizadas para a gente entender como que está sendo as ligações entre o carbono e os elementos. Então, a gente tem representado aqui, né, o carbono, ele é tetravalente, então ele vai fazer 4 ligações. Ele está ligando aqui ao hidrogênio, ligando aqui a hidroxila e o C-OOH, o grupo funcional, né, ácido carboxílico. Quando a gente tem essa representação pelo traço, esse tracinho, é uma ligação simples, que vai representar as ligações que estão no plano do papel. Então, toda vez que a gente vê essas ligações de tracinho, elas estão representando, né, uma ligação simples que está, né, no plano do meu papel. Agora, quando a gente tiver essa pontilhada, a gente chama ela, né, de cunha tracejada. Então, a gente vai ter aqui, ó lá, carbono ligado ao hidrogênio e o carbono aqui, ó, ligado à hidroxila. A gente vai chamar, né, de tracejada. Ela vai representar a ligação que está saindo do plano do papel para trás do mesmo. É como a gente estivesse imaginando, né, composto, e a gente estivesse, né, segurando esse composto, então essas ligações estão saindo do plano do papel, é como tivesse, né, atrás. Quando a gente tem agora esse outro tipo de ligação aqui, ó, que ele está todo completo, todo pintadinho de escuro, a gente vai ter chamada, né, de cunha sólida. Cunha sólida. Ela vai representar a ligação que está saindo do plano do papel. É como estivesse projetando essa ligação para frente do plano. É como eu estivesse, né, trabalhando em 3D e essa ligação ela está, né, para frente do observador. Então, aqui, né, eu dei esse exemplo até na prova mesmo. Aí aqui a gente tem aqui várias ligações, e aqui tem tanto de cunho tracejado, cunho sólido, ligações simples, né, que está sendo representado. Lembrando que cada ligação dessa daqui, ó, na extremidade, se não tem nada representado, significa que está ligado ao carbono. E o carbono faz 3 ligações. Então, aqui com certeza vai ter o carbono, né? E o hidrogênio e 3 hidrogênio. Então, assim, cada extremidade aqui, né? Vai ter um carbono ligado a 3 hidrogênio. Mesma coisa que a gente tem nessa ponta e nessa aqui também de cunha sólida. A isomeria óptica, gente, a gente tem que relembrar algumas questões de física para a gente conseguir entender. Então,
A isomeria óptica, a gente vai fazer algumas definições, e depois dessas definições, a gente vai entrar mesmo em isomeria. Então, para entender mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre luz natural. A luz natural é aquela que a gente recebe do sol ou de uma lâmpada incandescente. Ela é composta de ondas eletromagnéticas que vão vibrar em infinitos planos perpendicular à direção da propagação da luz. Então, quando a gente tem a luz solar, ou então a luz de uma lâmpada que a gente utiliza na nossa casa, é uma luz, né, natural. E ela não é polarizada. Então, ela vai ter diversas direções. Essas direções de propagação dessa luz, ela tem que ser perpendicular. E a gente chama de luz não polarizada. Se a gente for imaginar um plano, a gente vai ter aqui, né, o plano Z, o eixo, né, o eixo Y, tá? E o eixo X. Então, essa luz, né, ela vai ser perpendicular em várias direções, em linha reta. Então, aqui a gente tem uma ilustração de uma luz, né, natural e uma representação de Fresnel. Então, aqui, quando a gente insere essa luz, ela vai ter várias ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas aqui, ó, são de extrema importância quando vocês forem estudar, né, a parte de espectrofotometria, para vocês conseguirem entender toda essa parte. Quando a gente trabalha com luz polarizada, é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano, e essa luz, gente, polarizada, ela, como que acontece, né? Eu pego uma luz natural, passo ela, né, num equipamento chamado polarizador, e a partir do momento que essa luz passa dentro desse polarizador, ela é polarizada. Então, a luz, para ela ser polarizada, eu tenho que utilizar o equipamento chamado polarímetro. Então, quando a luz ela é polarizada, ela passa, né, nesse equipamento chamado polarímetro e ela fica mais certinha. A representação dela, olha, ela fica mais, né, limpa. Então, ela não vai ter várias ondas, ela vai ter apenas uma onda. E essa onda de luz, ela vai ter, né, uma subida e uma descida, onde que a gente vai chamar, né, de luz polarizada. Essa parte é importante porque a gente vai ter aqui comprimento de onda dessa luz, o como que ela vai, né, ser refletida. Para entender um pouco de polarização, é uma propriedade de ondas eletromagnéticas. A polarimetria é uma técnica usada para analisar substâncias usando conceitos de polarização da luz, e o aparelho utilizado para essas aplicações é o polarímetro. Então, a luz só se torna polarizada quando passa nesse equipamento. Então, aqui a gente tem, né, uma representação de um vetor campo elétrico, de uma onda eletromagnética, ela está ali circulante, ela está. Deu um erro aqui no Microsoft Teams, aí está reconectando. Eu vou só aguardar reconectar. Pode ir, Simone. Simone.
Simone, Oi. bom dia. O seu microfone aí não estava interagindo, agora estou, viu? Ah, tá. Aqui, a ligação do próprio Teams tinha caído, aí agora ela reiniciou novamente. Então, deve ter dado algum probleminha, né? Lá no sistema, não é da internet, não, é do próprio sistema da Microsoft. Aí agora É, voltou, aí a gente pode continuar, então, as aulas. sobre essa isomeria ótica, para mim está muito difícil compreender com essas definições aí de usar o polímero, essas coisas. Na matéria sua, nós vamos identificar numa molécula o que é isomeria ótica, né? Nós vamos conseguir, mais na frente dessa aula, identificar no desenho o que é isomeria ótica e o que não é. Vai. Aí eu vou passar uma lista de exercício, aí nessa lista de exercícios vocês vão conseguir tirar, né, a dúvida e também entender como que funciona. Aí aí se caso, né, não entender e tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Depois, quando voltar, a gente pode ter uma prática para vocês entender, né, como que funciona, como que você consegue, né, visualizar utilizando, né, equipamentos como o polarímetro, por exemplo, tá? Vou voltar lá compartilhar a tela. Então, aqui, ó. Essa luz, ela passou no polarímetro e ela foi polarizada. Essa isomeria óptica, ela vai estudar as substâncias que têm a capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, um só plano de vibração, obtida quando a luz natural não polarizada, ela tem infinitos planos de vibração, ela vai atravessar um polarizador. Então, ou seja, a luz natural, gente, ela vai ter infinitos planos de vibração. Quando ela passa por esse polarizador, ela vai ter apenas um plano de vibração apenas. A gente fala que ela sai mais límpida, porque a gente consegue ver a onda eletromagnética de uma forma mais suave, vamos dizer assim. Por quê? Vai ter apenas um plano para você conseguir visualizar. Eu acho que aqui ó, vai dar para vocês conseguirem entender. Então, aqui, ó, eu tenho, né, a minha luz natural. Essa luz natural pode ser solar ou então até de uma lâmpada mesmo. Então, ela é emitida em um espelho e ela tem, né, diversas ondas, né? Então, assim, cada onda, gente, é em um certo comprimento de onda. Esse certo comprimento de onda, aí vai depender se é infravermelho, se é raio-x, se é ultravioleta. Então, cada emissão de luz, ela vai sair em um certo comprimento de onda. Então, não sei se vocês estão conseguindo vê-la, tem várias ondas, né, sendo refletidas. Quando ela passar nesse polarímetro, vai ter um filtro, né, chamado filtro polarizador, e ela vai sair apenas em um plano, olha. Então, ela vai ter, né, essa onda, né, e ela é chamada, né, de luz polarizada. Por quê? Ela vai sair refletida em apenas um plano. E a gente apresenta ela tanto, né, por essa imagem, a gente tem uma seta, né, dos dois sentidos, e aqui, onde a gente vai ter, né, essa onda de uma forma, né, em só um plano. Essas substâncias, elas são denominadas opticamente ativas, e o desvio do plano de vibração pode ocorrer em dois sentidos. O desvio para o lado direito, a gente vai chamar de isômero destrógeno, é representado pela letra D,
ou pode ser representado por um sinal de mais. O desvio para o lado esquerdo, a gente vai ter o isômero lefógero, representado pela letra L, ou um sinal negativo. Por quê? Se eu tenho composto, né, a molécula, se ela desviar a onda pelo lado direito, eu vou ter o destrógeno. Se essa molécula desviar para o lado esquerdo, aí vai ser isomeria lefógena. Como que eu consigo visualizar isso, gente? Só eu observo uma molécula que está constituída, é um constituinte de um fármaco, eu só consigo ver isso através de equipamentos. A olho nu eu não consigo. Então, só através de equipamentos que eu consigo. Então, aqui a gente tem uma lâmpada incandescente, tem uma luz natural, né? Então, ela é cheia de ondas, né, em diversos planos, porque são vários comprimentos de onda. Na hora que ela, né, passa nesse prisma de Nicol, esse prisma aqui está simbolizando, né, um polarímetro. Pode ser utilizado, né? Antigamente era usada prisma e hoje, né, é utilizado redes de difração. Quando essa luz ela passa dentro desse prisma, ela é convertida para a luz polarizada. Então, ou seja, olha, de diversos planos, né, ela passa apenas um plano. Eu consigo, né, saber o comprimento de onda, né, dessa luz, e eu vou ter, né, uma substância opticamente ativa. Se ela vai girar para o lado direito, eu vou ter um destrógeno. Se ela girar para o lado esquerdo, eu vou ter um lefógeno. A condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica, a substância ela tem que apresentar assimetria. Para eu conseguir, né, visualizar uma isomeria óptica, essa substância tem que apresentar assimetria. O caso mais importante de assimetria molecular ocorre quando existe na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? É um carbono quiral. O que é um carbono quiral, né? Essa palavra quiral, ela veio do grego, né, cheiral, que significa mão. O que é isso? Os 4 ligantes são diferentes. O carbono, né, ele faz 4 ligações e essas 4 ligações são completamente diferentes. São elementos diferentes. Então, aqui a gente está representando, né, um carbono. Esse carbono aí representado pelo asterisco, ele é chamado de carbono assimétrico, por quê? Os seus 4 ligantes são completamente diferentes, os seus 4 ligantes. Então, a gente vai ter aí, ó, um ligante G1, outro ligante G2. O G2 é completamente diferente do G3, completamente diferente do G4. Então, para ter isomeria óptica, eu tenho que ter pelo menos um carbono assimétrico, ou também chamado carbono quiral. Então, ou seja, né, para você saber se aquela geometria, né, se você colocar ela em um polarímetro, para você saber se ela vai ter, né, isomeria óptica, você tem que observar aquela molécula, né, e ver se ela tem carbono quiral. Se ela tiver carbono quiral, ela tem isomeria óptica. Então, por exemplo, lá na bioquímica, né, a gente sabe que os aminoácidos eles têm carbonos quirais. Então, o que vai diferenciar, né, um aminoácido do outro vai ser o grupo R, que vai ser diferente. A gente tem 20 aminoácidos, tá? Desses 20 aminoácidos, eles vão se diferir um do outro apenas no ligante R. Então, na aula anterior, eu tinha passado isso, para vocês conseguirem visualizar. E a gente sabe que cada aminoácido, ao formar, né, as proteínas, dependendo, né, da fórmula daquela proteína, eu vou ter diversos carbonos, né, quirais.
Quando a gente trabalha com a isomeria óptica, a gente trabalha com duas fórmulas matemáticas. Essas fórmulas matemáticas, elas foram criadas por cientistas para conseguir entender como que você estuda aquela molécula. Principalmente na indústria farmacêutica, é de extrema importância você estudar mais a profundo, né, essa parte de isomeria, porque qualquer alteração, gente, dessa molécula no seu organismo, ela pode dar efeitos colaterais, desde efeitos colaterais leves até efeitos colaterais gravíssimos, como aconteceu no caso da talidomida, antigamente. Então, temos duas, né, fórmulas matemáticas. IOA, o que é IOA? Isômero opticamente ativo, e IOI é isômero opticamente inativo, e isomero. O que é isso? Quando a gente trabalha, né, com isômeros opticamente ativos, é aquele que vai possuir a capacidade de desviar a luz a um plano polarizado para a direita ou para a esquerda. Então, ou seja, né, ele pode desviar essa luz tanto num sentido quanto no outro. Então, ele pode ser destrógeno ou levógeno. Quando uma molécula apresentar assimetria, ou seja, né, carbono quiral, os 4 ligantes diferentes, consequentemente, pois vai possuir um isômero levógeno e outro destrógeno. Quando uma molécula apresentar mais de um centro quiral, como é determinado o número de isômeros opticamente ativos dessa molécula, a gente vai seguir uma fórmula matemática. Essa pergunta, ela é respondida através da lei de Van 't Hoff. Ela foi criada pelo cientista do mesmo nome e que objetiva a determinação do número de moléculas destrógenas e levógenas. Então, aqui, ó. Para a gente calcular a quantidade de isômero opticamente ativo, a gente vai utilizar essa fórmula matemática. Através de vários estudos, ele chegou a essa conclusão que o isômero opticamente ativo, ele vai ser igual a 2 elevado a n. O que significa isso, o n? O IOA refere-se ao isômero opticamente ativo. E o n é o número de átomos de carbono quiral presente naquela molécula. Então, você vai pegar uma molécula, vai observar ela, quantos carbonos quirais estão presentes. Conseguiu achar os carbonos quirais presentes? Você vai colocar, né, em N a quantidade de carbonos quirais presentes. Exemplo. Então, aqui, ó, a gente vai calcular, né, o isômero opticamente ativo dessa molécula. Então, o que a gente tem que observar? Aqui, ó, eu tenho carbono, carbono, carbono. Cada parte aqui eu vou ter um carbono. Eu vou observar seus ligantes. Os seus ligantes, os seus 4 ligantes, têm que ser completamente diferentes um do outro. Então, como que eu vou observar, né, o que é carbono quiral? Vou observar um por um. Então, por exemplo, esse carbono aqui que está aqui ligado, né, ao NO2. Ele está ligado ao NO2, está ligado esse grupo, esse grupamento, né? Esse outro aqui também. E aqui, né, se ele faz 4 ligações, está faltando hidrogênio. Então, os 4 ligantes desse daqui são diferentes. Então, já achei um. Então, aqui, ó. Eu tenho, né, o carbono quiral nessa extremidade que a gente marcou lá, anterior. Agora, esse daqui não pode ser porque ele tem 2 ligações com carbono. Então, nele não é, né, os 4 ligantes diferentes.
Esse aqui também não consta, porque ele vai ter duas ligações com o próprio carbono, então não é carbono quiral. Esse aqui também, tá? Esse daqui da extremidade nem precisa olhar, porque ele está ligado a esse carbono, mas a 3 elementos de hidrogênio. Então, nem precisa de eu olhar. Esse daqui está ligado à hidroxila, está ligado a esse carbono que está ligado a essa estrutura toda. Esse carbono, ele está ligado, né, a esse outro carbono que está ligado, né, a essa estrutura completamente aqui, ó, diferente. Então, vou ter um carbono quiral aqui, outro nesse ponto, tá? Aqui não, porque ele vai estar ligado a 2 hidrogênios, tá, gente? Então, se ele está ligado a 2 hidrogênios, não é diferente, então não conta com ele. Esse outro aqui, ó, que está marcado, que eu estou marcando, ele também vai ter 4 ligantes diferentes. NO2, esse carbono e esse daqui, que está ligado a esse outro composto, e aqui também, né, ao hidrogênio. Então, ou seja, eu vou ter 3 carbonos quirais. Eu representei aqui para vocês, quando vocês estiverem estudando esse slide. Então, aqui eu vou ter, né, 3 carbonos, né, quirais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fórmula matemática do isômero opticamente ativo, vou colocar lá na fórmula matemática que eu achei 3 carbonos quirais e vou fazer, né, o cálculo matemático. Então, aqui, ó, se eu pegar essa fórmula matemática do isômero opticamente ativo, que é 2 elevado a n, esse n é o número de carbonos quirais que eu achei, então vai ser 3. Se eu fazer agora, né, essa expressão matemática, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. Esse 8, gente, o que eu posso concluir dele? Significa que nessa molécula aqui, eu vou ter 8 isômeros, tá? Ópticos, levógeno e destrógeno. Então, ela vai apresentar, né, 8 isômeros, levógeno e destrógeno. Pode girar tanto no sentido direto, quanto no sentido, né, direto no sentido direita ou no sentido esquerdo, inverso. Então, é só uma fórmula matemática utilizada, né, para me calcular naquela molécula a quantidade de isômeros que eu vou ter, levógeno e destrógeno. A outra expressão matemática é a IOI. O que é IOI? Isômero opticamente inativo e isômero meso. Quando a gente trabalha com isômeros opticamente inativos, a gente trabalha com uma mistura rancêmica. O que é essa mistura racêmica? A gente vai ter quantidades iguais de isômero levógeno e destrógeno em um mesmo recipiente. Essas quantidades isoméricas, elas são iguais. Essa mistura, ela não apresentará a capacidade de desviar a luz plano polarizado, então ela não vai apresentar atividade óptica, por isso que é chamada de isômero opticamente inativo. Quando a gente trabalha, né, com isômero meso, o que é isso? São moléculas que vão apresentar 2 átomos de carbono quiral iguais. Deste modo, os 2 átomos de carbono quiral apresentarão os mesmos substituintes. Isso acontece? Acontece principalmente em proteínas. Porque quando eu tenho 2 aminoácidos ligados entre si, eu vou ter uma ligação peptídica. E se nessa proteína tiver, né, 2 aminoácidos idênticos, por exemplo, eu vou ter 2 carbonos quirais iguais.
Então, isso acontece? Acontece. A expressão matemática utilizada para calcular, para a gente verificar se aquela molécula, se aquela estrutura, se ela possui isômero opticamente inativo, ou mistura rancêmica, ou seja, mistura dos dois constituintes, né? Tanto do destrógeno e o lefógeno, eu vou utilizar essa fórmula matemática, que vai ser IOI igual 2 elevado a N dividido por 2. Esse N vai ser o número de carbonos assimétricos diferentes. Então, eu só vou colocar ali número de carbonos assimétricos, quirais, né? Diferentes. Não posso colocar iguais. Então, tem que ser diferentes. Acho que eu estou voltando. Então, aqui, ó. A isomeria óptica, então, ela vai corresponder a um tipo de isomeria onde uma luz polarizada ela vai corresponder a um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam na mesma direção que é irradiada sobre uma molécula. Essa molécula ela vai sofrer desvios devido aos grupamentos presentes no centro do carbono quiral. Os isômeros ópticos, né, está no sentido para o qual vai desviar, né, do plano de vibração dessa luz polarizada para a direita no sentido horário ou para a esquerda no sentido anti-horário. Essa imagem também está lá no nosso livro didático. A gente tem, né, isômeros ópticos presentes nos aminoácidos. Por quê? Quando eu falei lá do grupo R, é esse R representado aqui pela coloração azul. Eu vou ter um carbono, né, ligado ao grupo funcional C-OOH, um grupo funcional do ácido carboxílico, o carbono ligado ao hidrogênio e ligado, né, ao grupo R. Esse grupo R aqui, ó, o que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser esse grupo R. Por quê? Esse R aqui, ó, pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, pode ser ligado apenas um carbono ou vários carbonos. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser esse radical R. E o carbono está ligado, né, o NH2, que é o grupo funcional amina. Então, esses 4 ligantes são diferentes. Então, se tem carbono quiral, gente, na molécula, se tem a presença de carbono quiral, eu já posso afirmar que tem isomeria óptica. A molécula, se ela tiver carbono quiral, ela tem isomeria óptica. Os enantiômeros, eles também são chamados de isômero ópticos, tá? Eles são estereoisômeros, cujas imagens especulares não são sobreponíveis. Então, a gente tem aí a representação da nossa mão, né? Elas parecem que são iguais, mas a gente não consegue, né, colocar, né, uma por cima da outra. Por quê? Elas não são, né, sobreponíveis. No final de cada sessão, lá do nosso livro didático, a gente tem o exercício, né? Faça valer a pena. Então, aqui, ó, a gente vai resolver esses 3, lá da seção 3.2. A isomeria espacial. Estuda compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas espaciais. A isomeria espacial, ela pode ser dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. Sobre o exposto, avalie as estruturas apresentadas a seguir. Então, eu vou ter aí o componente 1,
o componente 2 e o componente 3, e pediu para mim assinalar a alternativa que apresenta as estruturas que exibem isomeria óptica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar se tem carbono, né, quiral. Então, aqui, ó. Esse primeiro, olha, ele não vai ser quiral. Por quê? Esse carbono aqui, ó. Esse aqui, ó, esse primeiro carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios, ligantes iguais, e a esse carbono. Então, eu já elimino ele. Esse carbono aqui central aqui, ó, ele está ligado ao CH3, a hidroxila, o CH3 e o CH2OH. Concorda comigo que esse ligante, ele é igual ao que está na parte, né, superior dele? Então, ele não é considerado carbono quiral. O carbono 2. Agora, o composto 2, né? Eu tenho esse carbono central aqui, ó. Ele está ligado à hidroxila, ao hidrogênio, ao CH3, ao NH2. Os 4 ligantes, olha, os 4 ligantes são completamente, né, diferentes um do outro. Então, nessa molécula 2 aqui, eu vou ter, né, carbono quiral, carbono assimétrico. Nesse composto 3, a gente vai observar que esse carbono aqui, ó, central, ele está ligado ao hidrogênio, ao SO3H e o C6H5. Concorda comigo que esse ligante é igual a esse? Então, esse ligante é igual a esse. O único composto que tem carbono quiral, para eu afirmar que aí tem isomeria óptica, vai ser apenas o composto 2. Por quê? Os 4 ligantes lá são completamente diferentes. Esse daqui, ó, 2 ligantes desse carbono central aqui do meio, está ligado a hidrogênio, então não é diferente. Já esse sim, ó, esse carbono aqui está ligado a 4 ligantes completamente diferentes. Então, para mim assinalar a alternativa que apresenta a estrutura que exibe isomeria óptica, vai ser só 2 apenas. Então, a resposta, né, seria, né, apenas o composto 2, letra B. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Entendi. Vamos passar por 2. A isomeria espacial, ela estuda as moléculas que possuem mesma fórmula, né, molecular, porém, estruturas tridimensionais diferentes. Ela pode ser dividida em isomeria conformacional, isomeria geométrica e isomeria óptica. Para que uma molécula orgânica apresente isomeria óptica, inicialmente deve ser verificado se ela apresenta um centro quiral. Então, para ter isomeria óptica, né, eu tenho que ter um carbono, né, pelo menos um carbono assimétrico, ou seja, os 4 ligantes diferentes. Para ter isomeria geométrica, eu tenho que ter, né, um carbono que tenha dupla ligação ou que tenha um ciclo, ou seja, uma cadeia fechada, e que eu tenho, né, ligantes diferentes para mim ter, né, a isomeria cis ou trans. Aí me pediu, né, para mim assinalar a alternativa que apresenta a molécula que contém um centro quiral. Então, para mim saber, né, qual desses exemplos aí tem isomeria, né, tem algum carbono quiral, isomeria óptica,
eu vou ter que montar a estrutura, né, de um por um, tá? Vou sair aqui, entrar no Word, só para mostrar para vocês. A tela estava compartilhando normal. O composto... Oi? Desculpa, Simone. Ah, não. Eu achei que você estava perguntando alguma coisa. Não, não, desculpa. Primeiro era o 2-fluopropano. A gente tem que fazer a estrutura dele, né? Significa, né, que eu tenho o C3, TH, vou montar aqui no Word, aí se vocês não estiverem entendendo, aí vocês me falam. Então, aqui, ó. Vou só arrumar aqui direitinho para mostrar a vocês. Então, aqui, ó. 2-fluopropano. Então, vou ter 1, 2, 3. Que no carbono 2 eu vou ter, né, um fluo ligado. Agora, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Certinho. Então, aqui, ó. Esse carbono aqui, ele não é quiral. Por quê? Ele tá ligado a 3 hidrogênio, tá? 3 hidrogênio e um carbono. Então, ele não é quiral. Esse segundo carbono aqui, ele não é quiral por quê? Ele está ligado ao CH3, ao flúor e ao hidrogênio. Então, conseguiram enxergar que esse carbono aqui do meio, ele está ligado a 2 ligantes idênticos? Então, assim, ele não pode ser, né, quiral. A mesma coisa desse carbono aqui, ó. Ele está ligado a 3 hidrogênios completamente iguais, né, e ao carbono. Então, ele não é considerado quiral. Agora a gente vai lá para B. A B estava falando que era o... Notei aqui para não ficar toda hora voltando lá. Era o 2-metilbutano. 2-metilbutano. Se é 2-metilbutano, significa, né, que a cadeia principal, ela vai ter, né, 4 carbonos, tá? Então, já vamos colocar aqui. Butano. Então, 1, 2, 3, 4. But de 4 significa que no carbono 2 eu vou ter, né, um metil. Se eu tenho 2, né, no carbono 2, um metil, eu vou acrescentar aqui o radical metil. Fazendo no Word para ser mais rápido.
Então, aqui, ó. No carbono 2, eu vou ter um radical metil e a cadeia principal tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, assim, cada carbono, ele faz 4 ligações. Então, aqui, ó, esse carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios e um carbono. Então, esse daqui já não é mais quiral. Esse segundo carbono aqui, ó, ele está ligado a um hidrogênio, a um CH3, a outro CH3, e se eu for olhar essa estrutura aqui, ó, vai ser um etil, tá? Se for olhar essa estrutura toda, etil, tá? Então, esse aqui também não tem carbono quiral. Se eu continuar aqui olhando, olha, se eu continuar aqui olhando também, esse carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios, então não é quiral. E da extremidade também não vai ser, porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Para ser quiral, os 4 ligantes têm que ser completamente diferentes um do outro. Esse segundo exemplo também não tem carbono quiral. O terceiro a Microsoft, de novo, gente, deu um problema aí. Então, vou esperar retornar, porque não sei se vai cair a ligação igual aquela hora. Aí tá reconectando. Para todo mundo voltou? Aqui tá normal, Simone, tranquilo. Tá. Então, mas isso aí é problema da Microsoft mesmo, tá acontecendo? Não é da internet, não, senão não tinha caído. Então, vamos voltar. O terceiro era o but 2-eno, tá? Para ser trans ou cis, gente, tem que ter necessariamente uma dupla ligação ou uma cadeia, né, fechada. Então, a gente vai ter, né, se é butano, a gente vai ter, né, a cadeia principal, ela vai ter 4, né? Então, significa que no carbono 2 que eu vou ter a dupla ligação, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. CH3, C, no carbono 2, olha lá, ó, que eu vou ter o eno, tá? A dupla ligação, carbono 2, 1, 2. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, faltou um hidrogênio, que ele vai ter 2, 3, 4, 4 ligantes, 3, 4. Então, aqui, ó, você concorda comigo que esse primeiro aqui, ele tá ligando, né, a 3 hidrogênio e 1 carbono. Então, ele não é carbono quiral. Esse segundo, ele tá tendo duas ligações com o carbono, tá ligado ao hidrogênio e ao CH3. Então, só dele ter duas ligações, né, essa ligação dupla aqui, ó, no meio, com o carbono, ele está ligado duas vezes ao carbono, então não é ligante diferente, então não é considerado carbono quiral. Mesma coisa esse terceiro e esse quarto aqui também, ela está ligada a 3 hidrogênio e um carbono, então não pode ser chamado, né, de não ter isomeria óptica, não ter carbono quiral. Então, esse também a gente já elimina ele também, tá?
A letra D estava falando que é 3-metil, montando a estrutura só para vocês conseguirem visualizar. Hexano. 3-metil-hexano. Se é hexano, a cadeia principal, né, ela vai ter, então, 6. A gente já tem 4, então tem que acrescentar aqui mais, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Sempre da extremidade, né, ela vai ter 3 ligantes. Tá me falando que no carbono 3, eu vou ter um metil, no carbono 3. Então, aqui, ó. 3, 4. Aqui eu vou ter 2. 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Só conferindo os ligantes. 2, 3, 4, 3, 4. Certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia principal com 6 carbonos. E no carbono 3, que é 1, 2, 3. No carbono 3 eu vou ter um radical metil, tá? Esses carbonos da extremidade, a gente nem precisa olhar ele, porque ele já está ligado a 3 hidrogênio. Então, não são diferentes. Então, nem precisa olhar ele. Esses carbonos que está ligado a H2, vocês concordam comigo que eu nem preciso olhar eles também, perder tempo? Por quê? Ele já está ligado a 2 hidrogênios, então não preciso olhar eles para me verificar se tem carbono quirais, porque para ter carbono quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Então, esses aqui também não preciso olhar eles, tá? Vou olhar apenas agora esse aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho. Vou olhar ele agora. Vou avaliar. Ó, esse carbono aqui que eu coloquei de vermelho, vamos verificar os 4 ligantes dele. Ele, 1, 2, 3, 4, tá. Concorda comigo que se eu for olhar o meu lado esquerdo, ele está ligado a um radical etil. Se eu olhar ao meu lado direito, ele está ligado, né, a um radical propil. Nossa, de novo. Mesmo dando esses problemas de reconectar, vocês estão conseguindo visualizar ou não? Para mim aqui continua normal, Simone. Agora parou. Ah, não, voltou. Mas a tela não some, não.
Hoje tá que tá, hein? Toda hora tá dando esse problema aí, mas não é a internet não, tá, gente? Eu peço desculpa por vocês aí, mas não é por causa da internet, não. É por causa de algum do próprio programa mesmo, tá? Então, aqui, ó. Esse carbono que tá de vermelho aqui, ó, ele tá ligado a um radical, né? Se a gente for só observar ele agora, você concorda comigo que ele tá ligado a um radical etil, a um radical propil, ao hidrogênio e um radical metil? Então, nesse carbono aqui, o que a gente colocou ele de vermelho, ele vai ser quiral. Os 4 ligantes dele, olha lá, 1, 2, 3, 4. Os 4 ligantes dele são diferentes. Os 4 ligantes são diferentes. Então, esse daqui já é uma alternativa lá. Agora, vamos só para a gente verificar o último, né? Que é o 2-metil pente 2. O último que era para a gente verificar era esse, 2-metil-pente 2-eno, tá? Então, a cadeia principal, né, ela vai ter 5 carbonos. No carbono 2, eu vou ter uma dupla ligação, e no carbono 2 também eu vou ter um radical metil. Então, a gente vai aproveitar isso daqui. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos a cadeia principal. No carbono 2, eu vou ter uma dupla ligação. Então, vou colocar aqui. No carbono 2, eu vou ter um radical metil. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu vou ter um carbono 1, 2. No carbono 2, eu vou ter um radical metil. No carbono 2, eu vou ter uma dupla ligação. Então, que eu tenho 2, 3, 4. Esse carbono, ele vai ter 2, 3, 4. 2, 3, 4, 3, 4, certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter essa estrutura. Esses carbonos que tem CH3, não vai ser quiral, porque os 3 ligantes dele já é o hidrogênio, são 3 ligantes iguais. Esse CH2, ele também vai ter 2 ligantes iguais, tá? Esses dois aqui também, ó, que ficou faltando, porque esse CH3, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, então não posso considerar ele como quiral. Vamos olhar esse segundo. Esse segundo, ele está ligado a 2 carbonos, um radical metil e outro radical metil. Então, não é carbono quiral. Esse que a gente deixou aqui de vermelho, ele está ligado ao hidrogênio, ao radical aqui, ó, etil, e esse radical aqui, ó, sec-propil. Mas ele está ligado 2 vezes também, olha, ao carbono. Então, você está ligado 2 vezes ao carbono, ele não é considerado carbono quiral. Apenas o composto que tem carbono quiral, gente, é esse que a gente acabou de fazer, que é o 3-metil-hexano, tá? Apenas ele possui um átomo de carbono quiral, o 3-metil-hexano. Então, a gente vai voltar lá agora.
Então, a alternativa que apresenta a molécula que contém um centro quiral, gente, é a alternativa D. 3-metilhexano. Então, para a gente ter essa resposta, a gente teve que, que montar a estrutura de todos os compostos para a gente avaliar carbono por carbono, os seus 4 ligandes. Então, assim, essa parte, ela é mais detalhista, você tem que avaliar carbono por carbono, para verificar, realmente, se vai ter, um carbono quiral. Então, a gente fez, abriu todos os compostos, fizemos a estrutura dele, a fórmula estrutural, e chegamos à conclusão que apenas o 3-metilhexano possui um carbono quiral. Então, a alternativa correta seria a letra D. O composto, agora a questão 3. Os estereoisômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas espaciais. Eles apresentam propriedades químicas e físicas que os diferenciam. Sobre o exposto, assinale as afirmativas a seguir. Isômeros geométricos apresentam pontos de fusão e ebulição idêntico? Eu não posso afirmar isso. Então, ela é uma alternativa incorreta. Por quê, gente? Os isômeros geométricos, eles vai ter dupla ligação, isomeria cis ou trans, ou vai ter uma cadeia fechada. Dependendo da posição daquele ligante, daquele carbono, na geometria espacial, eles podem ter pontos de fusão e ebulição diferentes. Por exemplo, os isômeros trans, eles são mais estáveis, pois não apresentam repulsão de grupos iguais na estrutura espacial. E os cis, como eles estão do mesmo lado, eles vão apresentar, repulsões. Então, eu não posso afirmar a alternativa 1, ela é incorreta. A 2. Isômeros ópticos apresentam solubilidades idênticas em determinados solventes. A isomeria óptica, a gente avalia carbono quiral. Então, esses isômeros ópticos, eles vão apresentar solubilidades idênticas em determinados solventes. Aí vai depender, se eu estou avaliando, por exemplo, um determinado aminoácido em um solvente, Aí esse isômero, ele pode ser o destrógeno ou levógeno, e eu consigo verificar que a solubilidade dele vai ser idêntica. A3. Um par de enantiômeros puros, eles vão desviar a luz plano polarizada em direções diferentes. Quando a gente trabalha com enantiômeros puros, eles vão sim desviar o plano da luz polarizada em direções diferentes, porque eles são enantiômeros. Então, a alternativa correta aí seria apenas a 2 e a 3 que está correta, a 2 e a 3. Então, nesse caso aí seria, a letra E. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Essa parte teórica, eu verifiquei lá no nosso livro didático, segui assim, passo a passo lá, o que o autor colocou lá para a gente, estudar. Vou postar hoje para vocês um exercício para vocês fazerem. Se caso sentirem qualquer dúvida, qualquer parte que não entenderam, eu peço que vocês me perguntem, tá? Pode ser por mensagem, por e-mail, tá? Pode ficar à vontade de perguntar, só não pode ficar com dúvida, tá? Por quê, gente?
Agora, a unidade 3 e a unidade 4, eles vão exigir, né, um conhecimento maior. Quando chegar na unidade 4, a gente vai ver reações orgânicas. Então, tem que entender bastante, né, cada passo a passo. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Tranquilo? Tá. Então, assim, ó, na hora que vocês tentar fazer o exercício, aí vocês avaliam, aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Agora, eu queria corrigir com vocês a prova, para vocês avaliarem, né, onde que erraram, tudo, né? Então, vou compartilhar a prova com vocês. Todos estão conseguindo ver a tela? Eu tô, Simone, tô tranquilo aqui. Tá. Então, aqui, ó, eu dei essas alternativas e pedi, né, para vocês, né, avaliar. Então, aqui, ó, os hidrocarbonetos alifáticos, eles podem ser classificados de alcano, alqueno ou alquino. A cadeia mais longa de átomos de carbono é usada para determinar o nome de hidrocarboneto principal. Os grupos ligados à cadeia principal mais longa são nomeados como cadeias laterais ou também chamados de ramificações. Aí eu dei duas perguntas, a A e a B. A primeira era para nomear o composto abaixo. Quando a gente fala nomear, é para realmente escrever, né, a nomenclatura seguindo a regra da IUPAC. Então, se eu for avaliar essa estrutura, a cadeia principal, se eu começar a contar aqui, ó, desse lado meu direito, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu começar a fazer nesse sentido aqui, ó, H3C, CH2, CHC, CH2, CH2, CH3, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ou seja, se eu pegar essa parte toda aqui, ó, e descer ela até aqui, eu vou ter a cadeia principal com 7 carbonos. Essa cadeia principal, se eu for começar a contar a cadeia principal mais próximo da ramificação, eu vou ter que no carbono 1, 2, 3, no carbono 3 aqui, ó, eu vou ter um radical metil. No carbono 4, eu vou ter um outro radical metil e etil, tá? E aqui já é a cadeia principal. Então, nesse caso, como que ficaria, então, né, a nomenclatura desse composto? Ela estaria, né, dessa forma aqui, se eu abrisse ela toda, só para vocês conseguirem visualizar. Vou colocar aqui só para vocês conseguirem, né, identificar. CH2,
CH. Aqui eu vou ter um radical metil. No carbono 3 aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho, eu tenho um radical metil, tá? No carbono 4 aqui, ó, que eu vou colocar de verde, eu vou ter um outro radical metil. Vou só abrir a estrutura para vocês verem como que ela é. Então, aqui, ó. E no carbono 4 também, eu vou ter um etil. Vou organizar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui, ó. A cadeia principal, então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai ter 7 carbonos, cadeia principal. Depois vocês olham, avaliem com mais calma para verificar, tá? Então, aquela estrutura lá, nada mais é do que era essa daqui. Vocês tinham que só observar qual que era a cadeia, né? Principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia principal, ela tem 7 carbonos, tá? Ao terceiro carbono, 1, 2, 3, ele está ligado a um radical metil. E ele está ligado, né, a esse carbono. Oi. Você fez a... Você abriu a estrutura? Agora você está Isso. explicando a estrutura aberta? É só para mim que não está aparecendo. Deixa eu compartilhar ela de novo. Tá conseguindo visualizar agora? Ah, tá. Sim, agora sim. Obrigada. Tá. Então, aqui, ó, eu só abri a estrutura mesmo. Então, eu vou ter aqui, ó, no carbono 1, 2, 3. No carbono 3, eu vou ter um radical metil. No carbono 4, eu vou ter um radical metil também e um radical etil. E aqui ele está ligado, né? Tem 4 ligantes, então não precisa ter hidrogênio. E aqui eu continuo, né? A minha cadeia principal. Minha cadeia principal vai ser essa que eu identifiquei agora, cadeia principal. Então, como que eu faço essa nomenclatura? Como que ficou a nomenclatura, então, final? No carbono 3 e no carbono 4, eu vou ter lá no carbono 3, no carbono 4, eu vou ter radical metil. Então, como é 2-metil, eu vou colocar, então, que é dimetil. Dimetil. No carbono 4 também, eu vou ter um radical etil. Etil. Carbono 4, eu vou ter esse radical etil aqui, ó. Esse que eu tô grifando lá. CH2, CH3, um radical etil. E a cadeia principal, ela vai ter 7 carbonos, então é hept. Só tem ligações simples, então vai terminar em ano. Cadeia principal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que a nomenclatura ficou 3,4 dimetil 4-etil-heptano. Essa seria a resposta, né, da nossa letra A. A letra B, gente, pediu para a gente fazer, né, a fórmula molecular e a fórmula estrutural do composto 2,2-dimetil, né, 5-etil-octano. Então, primeiramente, né, o que eu devo colocar? Eu vou montar a estrutura aqui para vocês visualizarem ela, tá? Então, vou utilizar essa daqui só para não ficar toda hora copiando, para vocês verem. Essa letra B agora. Então, a cadeia principal, ela tem 8 carbonos, cadeia principal. Então, vou só inserir aqui mais carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou consertar primeiro. Tá. Aí, no carbono 2, eu vou ter metil. Então, aqui, ó. No carbono 2, eu vou ter, né, radical metil. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Nesse carbono 2, eu vou ter esse radical metil. No carbono 5, eu vou ter um radical etil. Essa aqui ficou faltando hidrogênio, vou só acabar de preencher. Um, 2, 3, 4, 5. No carbono 5, eu vou ter um radical etil. Vou colocar aqui CH2, CH3. Então, aqui no carbono 5, eu vou ter um radical etil, tá? E a cadeia principal contém 8 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Significa que nesse carbono 2 aqui, ó, coloquei ele de uma outra coloração para vocês conseguirem visualizar. Eu vou ter lá 2 radicais metil. No carbono 5, lá, que eu vou colocar ele de amarelo, só para vocês conseguirem visualizar, ele tem um radical, né, etil. Esse radical etil aqui, ó, tá? E a cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 carbonos, tá? Então, como que eu fiz agora a fórmula estrutural e como que eu faço, gente, a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela é constituída apenas de carbono, né, e hidrogênio, tá?
Aí agora eu tenho que contar quantos carbonos que tem e quantos hidrogênios que tem. Se ela tem 8 carbonos na cadeia principal, eu tenho que contar com esses aqui do metil e do etil também. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seria, né, C12. O hidrogênio, eu tenho que contar quantos hidrogênios tem. A cadeia principal e também os radicais. Na cadeia principal, eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, aqui eu colocaria 26. Então, aqui está representado a minha fórmula estrutural e a minha fórmula molecular. A fórmula molecular, ela é mais resumida. Ela só vai mostrar mesmo, né, a quantidade presente de carbonos e a quantidade presente de hidrogênio. Tem muita gente que esqueceu de colocar a fórmula molecular, mas eu não zerei a prova, tá? Eu dei a pontuação conforme que foi respondendo, tá? Então, considerei bastante coisa. Então, essa que seria a resposta, né, da letra B. Voltando lá na prova. Então, aqui, ó. A questão 2. Aí eu te dei, né, uma representação do polímero carbopol. Esse carbopol é muito utilizado, gente, para fabricação de álcool em gel, tá? Então, ele é caro. O 940, né, é o mais caro que tem. Ele tem essa fórmula estrutural, essa composição, tá? E te pediu para vocês, né, avaliarem nessa estrutura quais que são, né, os grupos funcionais presentes e identificar. Era para vocês, né, circular os grupos funcionais e identificar. Então, o que era para vocês fazerem? Vou só copiar aqui. Bom, compartilhar a tela lá. Então, quais que eram os grupos funcionais que estavam presentes? Aqui, ó, o C-O, eu tinha o grupo cetona, tá? Esse flúor ligado a esse carbono e esse flúor ligado a esse carbono aqui, ó, eu tenho o grupo funcional, né? Aleto orgânico. Por quê? Se eu for lembrar lá da tabela periódica, o flúor é um halogênio, que está lá na família 7A. Então, aqui eu vou ter o grupo cetona, aleto, tá? Essa hidroxila aqui, ó, ela está ligada, né, a esse benzeno. Só que esse aqui não é benzeno, ele não é anel aromático, desculpa. Ele está ligado aqui, ó, ao hexano, né? Esse cadeia fechada aqui de hexano. Mas eu não poderia afirmar que isso aqui seria fenol, não. Para ser fenol, a hidroxila ela tem que estar ligada ao anel aromático. E aqui a hidroxila está ligada a esse carbono desse ciclo de hexano, né, de cadeia fechada. Então, muita gente colocou fenol, mas não é fenol, é álcool. Então, aqui eu tenho o grupo funcional álcool. Para ser fenol, teria que estar ligado, né, a um anel aromático. E aqui não é anel aromático, aqui é uma cadeia fechada com 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não é anel aromático. Então, aqui, ó, cetona, aleto, álcool. Aqui, ó, C-O. O oxigênio faz 2 ligações.
eu tenho a outra cetona aqui. Aqui, o oxigênio está ligado ao carbono e a esse carbono. Esse de baixo também. Aqui eu vou ter uma função éter, tá? Éter. E aqui muita gente errou ou tem aluno também que esqueceu. Mas aqui, gente, eu vou ter o grupo funcional ácido carboxílico. Se eu abrir essa estrutura, eu vou ter o C dupla O, CH3. Então aí, não, desculpa, não é ácido carboxílico, não, é o éter. Éster. Então aqui, ó, eu vou ter acetona, halito, álcool, éter, e aqui, ó, eu vou ter um éster. Então, muito aluno marcou ácido carboxílico ou marcou como éter, mas não, se eu abrir essa estrutura aqui, ó, eu vou ver que não vai ser um éter e nem vai ser um ácido carboxílico, não, vai ser um éster, tá? Éster. Porque vai ser o carbono, ele tá ligado aqui a 2 hidrogênio, ele vai estar ligado, né, a esse carbono aqui do meio, ele vai ter C dupla O, CH3. Então, esse grupo funcional aqui que está escondidinho é um éster, tá? Éster. Então, na questão 2, eu vou ter álcool, haleto, cetona, éter e éster. Vou voltar lá para a prova. Ó, eu dei, na questão 3, eu dei a dipirona e paracetamol, tá? Então, eu pedi, né, na letra A, para avaliar a estrutura de cada fármaco, seu peso molecular, suas ligações químicas e grupos funcionais pertencentes. Então, se a gente for avaliar pela essa estrutura aí, dá para perceber que o peso molecular da dipirona, ela vai ser bem maior, tá, do que o do paracetamol. Quando a gente trabalha com a dipirona, a gente vai ter aqui, ó, grupos sulfônicos, tá? Sulfônicos, ela vai ser classificada como um sal orgânico, porque tem um sódio aqui, ó, ele vai estar ligado, né, ao oxigênio, então vai ser um sal orgânico. Ele vai ter, né, tanto esse ânion quanto esse cátion, então a gente chama aqui de grupo sulfônico. Eu vou ter o grupo funcional aqui, ó, nesse meio, amina, tá? E C dupla O, N, vai ser amida. Já no paracetamol, C dupla O, NH, é amida. E aqui, ó, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Aqui sim vai ser, né, o anel aromático. Então, eu vou ter, né, o fenol. Fenol, amida. Então, se eu for comparar em termos de grupos funcionais, a dipirona, ela vai possuir mais grupos funcionais, tá? São solúveis em água? São solúveis em água, sim, por causa da sua estrutura, por causa das interações, tá? Na letra C, eu perguntei qual tipo de ligação e interação estão presentes. A dipirona, ela vai ter, se eu for olhar a estrutura toda, ela vai ter ligação, né, covalente, tá? Quando eu tenho ligação aqui, ó, entre o oxigênio e o sódio, nessa extremidade aqui, ó, eu vou ter um ametal e um metal, né? Então, apenas na extremidade que eu vou ter uma ligação iônica, tá? Se eu for olhar o corpo todo, né, da dipirona, é uma ligação covalente e uma interação, tá, do tipo dipolo-dipolo.
Já o paracetamol, eu vou ter aqui, ó, a amida NH, uma ligação de hidrogênio, tá? É uma ligação covalente, uma ligação de hidrogênio, tanto no NH, hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente considera como ligação de hidrogênio. A interação aqui, ó, tanto até da hidroxílala, hidrogênio ligado ao oxigênio, é uma ligação de hidrogênio. Então, a ligação mais forte, mais presente, seria a ligação de hidrogênio no paracetamol. E na dipirona, dipolo, né? E uma ligação iônica aqui na extremidade entre o oxigênio e o sódio. Na questão 4, eu pedi para vocês imaginar um éster e uma amina de mesma massa molecular e falar, né, qual é que tem maior ponto de ebulição e explicar por quê. A amina, gente, ela tem ligação de hidrogênio, tá? Então, ela vai ter, né, uma ligação mais forte. Já o éster, ele vai ter dipolo. Então, a ligação dele, né, é mais fraca. Então, a ligação da amina, ela é mais forte, então vai ter maior ponto de ebulição. A do éster vai ser dipolo, uma ligação mais fraca, se eu comparar com a ligação de hidrogênio. Essa é a questão 4, né? A 5, eu te dei, né, a estrutura da momenzina. A momenzina, gente, ela é um aditivo alimentar, tá? Utilizado na alimentação, né? Lá na avicultura. Então, é utilizado também em ruminantes, tá? Para melhorar tanto a eficiência alimentar como a taxa de ganho de peso. E te passei a estrutura dela. E pedi para identificar 3 carbonos primários. Se você colocasse aqui ó, qualquer carbono da extremidade, seria carbono primário. Carbono primário, ele está ligado a apenas um carbono. Então, seria os carbonos primários, qualquer um da extremidade. Quantas ligações π estão presentes? Então, aqui, ó, na estrutura toda, se eu for avaliar, esse C dupla O, OH aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio. Aqui eu não estou perguntando, né, né, da cadeia principal, não. Eu estou perguntando de ligação π mesmo, se tem presente ou não. Então, tem presença de ligações π nesse grupamento que C dupla O, OH. Então, tem apenas uma. Identificar e circular 2 carbonos terciários. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado, né, a 3 átomos de carbono. Então, se eu for circular 2 aí, eu teria aqui, ó. Se eu pegar esse daqui, ó, onde que eu estou colocando o mouse, vai estar ligado a um carbono, a outro carbono e a outro carbono. Então, ou seja, ele aqui, ele é terciário. Esse daqui também, se for olhar ele vai estar ligado a 1, 2, 3. Ele é também, né, terciário. Tem outros também na estrutura, mas eu identifiquei esses 3 aqui para vocês conseguirem visualizar. Tem composto aromático, gente? Não, tá? Essas cadeias aqui, para ter anel aromático, tem que ter o benzeno. Então, eu não tenho, né, anel aromático nessa estrutura. Não tenho. A questão 6, eu te dei aqui, né, a D-sacarose. Através dela, você consegue obter vários produtos, tá? Químicos, com baixas massas moleculares. E pedir, né, para quais produtos químicos possuem grupo funcional ácido carboxílico. Então, se eu for olhar aí, aqui possui ácido carboxílico, é o que vai ter o C dupla O, OH, na sua estrutura. Então, aqui, ó, a gente vai ter o ácido acético,
o ácido oxálico, o ácido tartárico, o ácido cítrico. Muita gente esqueceu do ácido cítrico, tá? Então, pode verificar aí na prova que vocês me encaminhou, que muita gente esqueceu, né? Do ácido cítrico, o ácido levulínico, o ácido lático, o ácido itacônico e o ácido, né, fumárico. Aí eu pedi também na letra B. Quais produtos químicos possuem o grupo funcional álcool? Seria o carbono ligado, né, à hidroxila. Aí tem desde aqui de cima lá, ó, o etanol, tá? Etanol, etileno glicol. Aqui, ó, a gente vai ter o hidroximetilfurfural, tá? Tem aqui, ó, o C-O, não, o COH, o carbono ligado à hidroxila, tá? Então, eu vou ter um álcool. Aqui, ó, vou ter o 2,3-butanodiol, que é um álcool também. Vou ter o butanol, tá? Então, era esses grupos, né, que tem presença de OH, ou seja, a hidroxila ligada ao carbono, função álcool. Qual ou quais produtos químicos possuem o grupo funcional cetona? Para ter cetona, é o carbono, né, o C-O. Para ser aldeído, é C-OH. E éter, o éter é o oxigênio entre dois carbonos. Então, aqui, ó. Acetona, eu vou ter aqui, ó, tanto a acetona e o ácido levulínico. O ácido levulínico, ó, eu vou ter C-O. C-O e tá ligado ao outro carbono aqui, ó. Então, eu vou ter, né, uma acetona. O aldeído, gente, não sei se vocês estão conseguindo visualizar lá, CHO, vai ser C-OH. Então, aqui eu vou ter um grupo aldeído, tá? O hidroximetilfurfural, eu tenho um grupo funcional aldeído. O grupo funcional éter, vai estar presente também aqui, ó, no hidroximetilfurfural, lá, o oxigênio entre dois carbonos, ó lá. O oxigênio entre dois carbonos, eu tenho, né, o grupo funcional éter. Então, vai estar presente só apenas nesse composto. E escolher um produto e identificar quantas ligações simples e pi estão presentes. Então, vai depender de cada aluno, né, de que ele escolheu. Só que tem aluno que às vezes colocou, por exemplo, escolheu aqui o etanol, né? O etanol colocou que tem apenas duas ligações simples. Não, quando a gente faz o etanol, vou mostrar para vocês aqui. Por que que às vezes não tirou o total nessa questão? Por exemplo, se eu escrever aqui o etanol, né? Só para dar como exemplo. Então, ó, o etanol. Aí, né, vamos supor que você escolheu esse produto e pediu, né, para falar quantas ligações sigmas estão presentes, sigmas, e quantas ligações pi estão presentes, tá? Então, aqui, ó, pi ali, no caso, não vai ter nada, não vai ter zero. A sigma, gente, a gente, quando você olha aquela fórmula estrutural lá, vocês têm que avaliar que o hidrogênio aqui, ó, carbono, está ligado a 3 hidrogênios. Então, aqui eu vou ter 3 ligações simples com o hidrogênio. Não posso esquecer que eu tenho 3 ligações simples com o hidrogênio. Então, eu vou ter aqui, ó, 3, né? 4, 5,
6, e entre os carbonos, olha lá, eu vou ter 7 e 8. Então, eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, de ligações simples mesmo, ligações simples, vou voltar lá e explicar de novo. Ligações simples. Vou ter no total de 8. Por quê? Carbono-carbono, eu vou ter uma simples ligação. Entre carbono e hidroxila, eu vou ter, né, outra simples ligação, outra ligação sigma. Mas esse carbono ligado a 3 hidrogênio, primeiro, esse segundo carbono ligado a também 2 hidrogênio, é uma ligação simples também. Então, eu não posso, né, esquecer delas. Então, se eu for somar todas as ligações simples, eu vou ter, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, somando com esses 3 aqui. Então, no total de 8. Então, vai depender de cada aluno, tá? Qual produto que ele escolheu e se ele realmente, né, entendeu essa parte de ligações simples e ligações, né, pi. Para ter ligação pi, eu vou ter apenas, né, ligações duplas ou triplas. Então, no caso aqui, vai depender muito de qual produto que cada aluno, né, escolheu. Então, aqui, ó, eu considerei bastante coisa, tá? Eu não zerei a prova, mesmo que colocou algumas ligações, eu considerei bastante coisa. Então, que qualquer dúvida, qualquer pergunta, se não entender, vocês podem perguntar. Até aqui tá dando para entender? Tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, agora, eu não vou entrar na outra parte teórica, tá? Então, agora eu vou postar um exercício para vocês de isomeria. Então, assim, eu vou colocar bastante questão para tirar dúvida mesmo. Eu gostaria que, se tivesse algum tempinho, vocês tentassem resolver elas. Porque na próxima aula, antes de começar um conteúdo novo, a gente vai corrigir. Porque essa matéria, ela tem que entender ela bastante. Então, assim, ela parece que ela é complicada, mas não é. Se você entender os detalhes dela, você consegue, né, interpretar um composto e identificar qual tipo de isomeria que está presente. Então, assim, já tem um exercício lá da seção 3.1, aí tenta fazer ela. Eu acredito que eu coloquei até as respostas, mas tenta fazer. Se não chegou na resposta, quando a gente chegar na próxima quarta-feira, a gente tenta tirar, né, essas dúvidas. E fazer os que eu vou postar hoje também, para ir verificando se realmente está entendendo. Então, assim, dá uma lida lá também no livro, nos slides, tá? Eu postei tanto o slide também, para na hora que você estiver estudando, para dar uma lida. E se caso qualquer dúvida, vocês me perguntarem. Tranquilo até aí? Beleza. Tá. Então, no mais, gente, vou terminar aqui por hoje. Então, aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tá? Então, um abração para vocês, um bom dia. Obrigada, Simone. Bom dia com Deus. Deus também.